Oi, turma, tudo bem? Bom, semana passada, na verdade, há 2 semanas que a gente vem falando sobre como os Estados Unidos foi se tornando um grande império aqui dentro da América, né? Como é que ele estabeleceu as bases aqui dentro da América para vir tornar-se a grande nação que ele é hoje, certo? E aí a gente viu todo o processo, né? Vimos que o processo dele ter feito a independência antes de todas as outras nações contribuiu para isso. Vimos que por ele ter sido colonizado de uma forma diferente também contribuiu para isso, mas não foi só isso, né? O processo de independência, por ter sido feito pela própria população, deu essa ideia de nação para os Estados Unidos, eles compraram essa ideia realmente muito forte. E também a gente começou a ver a questão da guerra de secessão, né, norte e sul, como essa guerra contribuiu para, de uma certa forma, o nascimento dos movimentos de supremacia branca, né, como o Ku Klux Klan, principalmente nas regiões sul dos Estados Unidos, e como esse processo de divisão entre norte e o sul estabeleceu um progresso ou não nas regiões dentro dos Estados Unidos, tá bom? Hoje a gente vai entender e vamos estudar algumas teorias, alguns conceitos que foram sendo criados dentro dos Estados Unidos para que eles tivessem realmente essa base forte para o imperialismo, ok? Vou compartilhar aqui uma tela com vocês, como eu sempre faço. Pronto, ok? Ele já inicia aí falando, vou ampliar aqui, pronto. Ele já inicia aí falando sobre a questão do imperialismo dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos, eles se aproveitou de uma certa forma desses processos de independências tardios, né, que aconteceram no restante da América Latina, em que algumas nações se encontravam instáveis, né, politicamente, enfim. E aí o que foi que aconteceu? Essa desestruturação que ocorreu dentro da América, devido a várias questões, fez com que os Estados Unidos intervisse de forma agressiva nos países aqui dentro da América. Aí ele já inicia aqui falando sobre a doutrina Monroe. Essa doutrina ela é de suma importância para a gente entender o poder que os Estados Unidos obteve. O que a doutrina Monroe falava? Que ela dizia América para os americanos, né? Só que essa América para os americanos só é estabelecido dentro dos Estados Unidos. É importante a gente entender isso, né? O que acontece? Eles botaram essa doutrina no sentido de reconhecer as independências, né, que ocorreram dentro das Américas, as Américas Latinas, né, dos países da América Latina, e aí ele teve um processo de interferência, e aí James Monroe, que era o presidente, né, que estava ali por volta da segunda década ali do século XIX, ele cria esse lema, né? América para os americanos, mas era realmente muito mais na questão de que os Estados Unidos deveria intervir no sentido de defender, né, o continente do processo de recolonização, né, que poderia ocasionar futuramente depois dos processos de independência. E aí esse processo de América para os americanos realmente faz com que os Estados Unidos ganhem liberdade dentro da América para poder intervir. E aí aqui ele já fala sobre a questão de Cuba, né? Do processo que os Estados Unidos fez dentro da ilha cubana. O que ele vai dizer aqui? Que ali por volta do finalzinho do século XIX, né, 1895 a 1898, a Cuba estava com esse processo de independência. E aí os Estados Unidos, com a intenção de ter um interesse dentro de Cuba, o que ele faz? Ele passa a influenciar
né, que Cuba realmente consiga a independência da Espanha. E aí os Estados Unidos acabam declarando guerra à Espanha em 1898, né, alegando que um navio que estava no porto de Havana tinha sido afundado pelos espanhóis. E aí os Estados Unidos acabam intervindo, né, nesse conflito de Cuba e Espanha, e aí acaba dando uma vitória de independência a Cuba, né? E aí Cuba agora passa a estar completamente ligada aos Estados Unidos, né? Completamente dependente dessa relação com os Estados Unidos, ok? E aí ele vai falar aqui, né, que por causa dessa intervenção, Cuba e Estados Unidos acabam firmando uma série de acordos semelhante ao que estava acontecendo com Cuba no período colonial, né? E aí, dentro desse contexto, os Estados Unidos implantam uma emenda, a emenda Platt, que era o quê? O direito dos Estados Unidos de intervir politicamente na ilha. Ou seja, essa influência dos Estados Unidos agora ficou bem parecida com o que a Espanha fazia dentro do território, esse processo de colonização, ok? E aí essa emenda Platt ela só vai ser quebrada lá no final ali do século XX, com a Revolução Cubana, que vocês vão ver isso mais para frente. Mas aí a gente é importante perceber que os Estados Unidos agora têm o poder, né, imperialista dentro da ilha cubana. E aí depois ele vai falar sobre a política do Big Stick, né? O que era isso, né? Que durante o início do século XX, o presidente, que era o Roosevelt, né? Ele vai começar realmente a assumir táticas imperialistas. Como assim, tia, né? Ele vai dizer que realmente esse Big Stick que é inspirado no seguinte: fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete, ou seja, era realmente de intervir nas decisões que acontecia dentro da América, né, uma forma realmente também ameaçadora, que na verdade os Estados Unidos estavam ganhando proporção aí dentro da América, e aí é uma forma também deles intervirem de uma forma ameaçadora. E aí eu tenho a questão do Panamá, que foi um país criado pelos Estados Unidos, né? O Panamá, ele pertencia à Espanha, né? E aí depois da Guerra de Independência, ele se tornou uma província da Colômbia. O que vai acontecer durante o governo de Roosevelt, que tem essa política do Big Stick, né? O que acontece? A população do Panamá ela foi instigada pelo governo dos Estados Unidos para poder conseguir a independência do governo colombiano. E aí os Estados Unidos começaram a fornecer ajuda financeira, ajuda armada, ou seja, em 1903 eu tenho a criação da República do Panamá, que era um novo país que tinha a proteção dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos influenciou para que a população desse local ela conseguisse a independência em relação à Colômbia. E aí o objetivo realmente desse processo de independência dentro do Panamá, que os Estados Unidos queria, era realmente a criação do canal do Panamá, na qual ele cortaria o país, permitindo que navios do Oceano Atlântico ao Pacífico passasse ali pela América Central. E aí, o que acontece? As embarcações não precisariam contornar a América do Sul, ou seja, era realmente uma forma que os Estados Unidos encontrou para poder controlar esse canal do Panamá, né? Fazer esse canal do Panamá para que realmente sua tropa ali, né, marítima, elas não precisassem fazer um contorno tão grande passando pela América do Sul, ok? Ele está falando aqui sobre a questão do Panamá, atividade. Ops, só um minutinho. Ok? E aí ele vem aqui e fala sobre
a guerra no Pacífico, né? O que foi isso? Que foi justamente o conflito da Bolívia e do Peru contra o Chile, né? E aí, realmente, esse conflito estava ligado à posse da província boliviana, né, que era rica em minérios, e aí, devido à fragilidade da Bolívia, a região era explorada pelos chilenos, que também ambicionavam a província peruana, ok? E ali, por volta do final do século XIX, os conflitos começaram a se acirrar entre o governo chileno e o governo boliviano, ok? E aí, como Bolívia e Peru tinham um acordo de cooperação militar, o governo peruano tentou uma saída diplomática, né, com relação aos chilenos e tudo mais, mas aí os bolivianos acabaram declarando guerra ao chileno, tendo o Peru como aliado. E aí o que acontece? A paz só foi firmada em 1884, com a derrota das forças peruanas e bolivianas, né? E aí, como resultado da guerra, o Peru perdeu a província salitreira de Tarapacá, né? E algumas ilhas também que pertenciam a isso, ok? E aí é importante a gente perceber que essas iniciativas norte-americanas, ela faz com que esses conflitos, né, aconteçam e aí acabe realmente beneficiando os Estados Unidos. Óbvio. Opa, gente, eu tô passando aqui sem querer, tá? Pronto, voltar bem para cá. Ok? E aí, a partir da próxima semana, a gente vê esses discursos que vocês já viram um pouquinho, tá? Mas a gente vê um pouquinho mais quando a gente for estudar aqui próxima semana. Ok? No mais é isso. Até a nossa videoconferência. Bye!